Mas antes, olha só como é que ficou a semifinal. Cruzeiro e América, sábado, 4h30 da tarde, jogo ao vivo na Globo. Agora, se não fosse o Coelho, o Cruzeiro não era nem pra estar nesse print aqui, viu? É um pássaro? É um avião? Não, bobo. Daqui a pouco a gente fala desse super-herói. Aguenta a mão. Foi um jogo ruim, não jogamos bem. Não jogamos bem? Esses momentos assim um pouco turbulentos, a gente tem que fechar a boca. Tenho certeza aí que a equipe deu o seu máximo. Fala sério, seu Stênio. Bom, se foi o máximo, foi pouco, né? Mas tá encerrado o jogo, vitória não, empate, mas com saborzinho de vitória. Cruzeiro está na semifinal do Campeonato Mineiro. A responsabilidade é minha, 100%. O futebol do time foi muito abaixo do nível que o Cruzeiro tem que atingir. No começo do jogo lá em Cariacica, no Espírito Santo, o time parecia até que ia engrenar. Que o William faz ali a combinação de jogada com o Oliveira que bate pro gol, uma bola cheia de efeito. Até que saiu o gol. Cobrança precisa fora do alcance do goleiro Túlio. Bruno Rodrigues num golaço na cobrança de falta, é sempre lindo. Aí o futebol parece que sumiu. E o Democrata de Sete Lagoas, o pior colocado do estadual, passou a dar um trabalhão. Democrata chega com perigo dentro da área. Aí não deu outra. Lá vem bola viajando para a área, o toque de cabeça, vai chegando. Gol do Democrata! Arbitragem marca impedimento. O lance vai ser checado pelo VAR. Aquela expectativa de todo mundo, valeu, não valeu, e o árbitro acabou confirmando o gol do William Mineiro. O empate estava garantindo vaga na semifinal. Na verdade, é o América que está fazendo o trabalho do Cruzeiro. Graças à ajudinha de um velho conhecido. Ele ainda tinha cabelo quando brilhou com a camisa azul, fez 75 gols pelo Cruzeiro entre 2009 e 2012. O Wellington Paulista, hoje do Coelhão, mas o salvador do Cruzeiro. Mas não foi sem susto. Lá no estádio Independência, o Marcelinho contou com a falha do Cavicchioli para fazer 1-0 pro Tombense, resultado que eliminava o Cruzeiro. Aí o super-herói azul entrou em campo no segundo tempo e 30 segundos depois fez o gol de empate. O Gol! Conhece, né? Da grande área, ali ele domina. Mas ainda não tava dando pro Cruzeiro, você acredita? Empate nos 2 jogos ainda classificava o Tombense. Então chama o Wellington Paulista para resolver. O Wellington Paulista! O gol foi anulado. Super-herói apreensivo e junto à torcida do Cruzeiro também. E na revisão do VAR... não havia impedimento, portanto, o gol legal da América. Aí foi uma festa no outro. Ainda teve gol do Everaldo para aliviar a barra do Cruzeiro. O América, semifinalista, derrota o Tombense por 3-1. Esse resultado tá botando o Cruzeiro na próxima fase. Não importava o adversário que a gente ia ajudar. Agora temos uma semana para trabalhar. Dentro do jogo ruim, dentro do jogo... Agora temos uma semana para trabalhar. Considerando o resultado, passamos a semifinal. Agora é fazer bons jogos nos 2 contra o América e passar a final. Vai ser boa semifinal e passar a final. É clássico na semifinal, jogo de ida e volta. Vamos pra Toca da Raposa. Guilherme Frossar tá lá, porque o Pesolano vai ter uma semana pra colocar o time no eixo. Mas pode pintar reforço, Frossar? Boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Maurício, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente no GE. Pode sim, tem essa expectativa, viu? A gente tá falando do Marlon, lateral esquerdo, ex-Fluminense, ele tava no futebol turco, já tem tudo acertado com o Cruzeiro, deve chegar a Belo Horizonte nos próximos dias para aqueles trâmites normais de exames médicos, assinatura de contrato, vai assinar com o Cruzeiro até o fim de 2024. O Cruzeiro tem como foco nesse momento no mercado o setor defensivo. Se a gente for olhar a zaga, por exemplo, considerando a lesão do Neres, o Cruzeiro tem só 2 jogadores da posição, o Oliveira e o Reinaldo nesse momento, tirando os garotos, claro. Então o Cruzeiro ainda está olhando algumas situações. O Júnior Caiçara, um jogador que também estava na Turquia, é lateral direito de ofício, mas pode também compor a linha de 3 ali na zaga. É outro jogador que pode pintar na Toca da Raposa. O Cruzeiro está negociando conversas com o Júnior Caiçara, ainda bem mais preliminares em relação ao Marlon. Com o Marlon tudo certo, o Júnior Caiçara ainda não, mas é um jogador que pode chegar. O torcedor está ávido por reforços. Maurício, eu volto com você. Tá certo, bastidores agitados. Obrigado pelas informações, Frossar. Rafa,
E o que você nos conta desse Cruzeiro que conseguiu quase que no limite, no limite, se classificar para a próxima fase da semifinal do Campeonato Mineiro? Quem não merece parabéns, de fato, é o Cruzeiro, né? Porque não fez a parte dele, né, Léo? Se não fosse o América, realmente no limite, né, o Cruzeiro. Porque se não fosse o América, o Cruzeiro não estaria classificado para a fase final do Mineiro. Um comparativo aí, se a gente for analisar os primeiros colocados do grupo A e B, Atlético e América, o Atlético tem 83% de aproveitamento, a América 75%, Cruzeiro só 50%, né? Em 8 jogos, são 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então, uma campanha muito ruim nessa primeira fase que fez o Cruzeiro, e o torcedor sabe disso, né? Apesar dos jogos, sobretudo os jogos no Clássico, né? O primeiro tempo do América razoável para bom, o segundo tempo não tão bom, mas o Clássico contra o Atlético, a gente escutava aqui quando vocês falavam com o Fernandinho, o Pedro também analisava o Atlético nos Clássicos, o Cruzeiro é praticamente o contrário, né? Nos jogos que a gente esperava mais do Cruzeiro, é que o Cruzeiro não conseguiu mostrar. E no sábado foi mais um desses, né? Que a gente sentiu aquele Cruzeiro do início do campeonato, arrastado, sem criatividade, até tentava, durante a transmissão a gente falou disso, né, Léo? Que era um time que tentava jogar pelas pontas, o William mais uma vez jogou os 90 minutos, o último jogo dele foi contra o América, aliás, o último e único, né? Fez os 90 minutos também, tentou dar intensidade, jogou com profundidade. O Bruno Rodrigues, boa parte do jogo também caiu pela direita, começou pela esquerda, mas depois foi pra direita. É uma característica do Bruno, né? E aí ele, como a gente destacou durante a transmissão, que faz um campeonato muito irregular, fez um golaço de falta, abriu o placar. Era hora do Cruzeiro deslanchar, ficar mais calmo no jogo e sentir um pouquinho mais de tranquilidade para deixar as jogadas fluírem. Mas aí tomou aquele banho de água fria, uma bola desviada logo na entrada da área, matou a zaga, e aí o Mineiro, de forma muito... um zagueiro meio que finalização de atacante, né? Uma categoria tremenda, bateu de perna esquerda, tirou do Rafael Cabral, e aí o jogo empatado, aí a gente viu o Cruzeiro dominando, como o Seabra disse também durante a transmissão, mas sem muita criatividade, sem muitas chances claras de gol, e aí sentiu falta também do Daniel Júnior. E aí o destaque que a gente trouxe no início do programa, Léo, que o Daniel, que não treinou na última semana, ainda por conta das dores que sentia no tornozelo esquerdo, fruto daquela pancada que teve na vitória contra a Caldense. Aliás, jogou muito bem, fez gol, participou do lance de pênalti que foi convertido pelo Bruno Rodrigues, e ele não treinou durante a semana e não viajou para Cariacica, né? Mas hoje treinou junto também com o Alisson, eles treinaram à parte. O Alisson, que também não viajou por conta de problemas pessoais, os dois treinaram à parte, mas fizeram trabalhos na academia. O Daniel até foi pro campo, mas não com o restante do grupo. Então fica a expectativa, né, Léo? Para que ele possa ser uma opção, para que ele possa jogar no sábado, e aí o Cruzeiro possa recuperar um pouquinho mais de criatividade. O Nicão também, você falou disso também na transmissão, né, Léo? Após a transmissão, que o Cruzeiro dependia um pouco mais da criatividade do Nicão. Talvez essa semana, com mais ritmo de jogo, ele possa ganhar esse ritmo de jogo e aí ser uma opção, uma boa opção para o meio campo do Cruzeiro, que precisa, viu? Precisa, e a gente sentiu isso no sábado, e a gente sabe como que faz falta, né, no meio de campo criativo contra times que jogam um pouco mais atrás, né? E aí foi o caso do Democrata, e não será o caso do América. O Zolano também falou disso depois da coletiva, mas primeiro vamos ouvir o Bruno Rodrigues, né, pra gente analisar, e ele analisou o desempenho do Cruzeiro e falou também desse golaço que ele fez de bola parada na vitória de sábado, no empate de sábado. A gente sabe que a gente não fez um grande jogo, mas agora o objetivo era classificar, e graças a Deus a gente classificou. Agora é descansar, e se Deus quiser aí, a gente buscar esse título aí pra nós. E esse golaço de falta aí, mais um? Não, graças a Deus, muito feliz com mais um gol. Sempre é bom marcar, mas com certeza a gente queria vitória, infelizmente não veio, mas é como eu falei, agora é descansar. E o Cruzeiro divulgou a agenda de treinos para essa semana. É uma agenda de treinos, Cruzeiro que tem uma semana cheia, né, que a gente chama dentro do futebol, essa semana intensa de trabalho aí, tem até sábado, né, pensando no jogo de sábado,
E o Cruzeiro vai treinar sempre no período da manhã, segunda a sexta-feira, sempre no período da manhã treinando, pensando, visando esse jogo de sábado contra o América. E aí vai ter que treinar muito, é o que disse o Pesolano também. O Pesolano falou isso depois do jogo, que vai ser uma semana que o Cruzeiro vai ter que se dedicar muito, principalmente à parte defensiva, porque o Cruzeiro, dos 8 jogos que fez no Campeonato Mineiro, sofreu gol no 7. E aí não vai ter o Neres, a gente já sabe que o Neres que não jogou em Cariacica, tá com dores na coxa direita. Ele segue vetado, então a única opção, se não quiser improvisar como improvisou no Espírito Santo, com o Matheus Jussa na posição de zagueiro, o Cruzeiro vai ter só o Pedrão, que é um garoto da base, cria da casa, e que não jogou ainda esse ano, né? Então numa partida tão decisiva, não sei se o Pesolano vai arriscar e colocar o garoto. Mas enfim, o Pesolano fala desse trabalho e fala como que precisa dedicar ao Cruzeiro, e também fala dessa primeira parte do campeonato, como é que foi decepcionante para ele também. Sí, no esperaba más individualmente, esperaba más tácticamente. ¿Ven? Yo lo falei ya. Ese erro que eu cometi los primeros jogos, eu sentí impotencia dentro, que achava que íbamos a comenzar ya jugando mejor que el año pasado, y era tiempo. Después lo mejoramos, 3 jogos seguidos, fue mucho mejor el equipo, y no tuvimos la suerte de continuar con el mismo equipo. Algunos machucados, otra lesión, hoy trocamos 3 jugadores de nuevo. Y eso va costando, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza a jugar, una cosa ver los vídeos, ver los treinos, otra cosa vivirlo dentro del juego. Y eso eleva 1, 2, 3 juegos para ver dónde está la ventaja por cómo jugamos nosotros. ¿Sí? No es fácil jugar como nos queremos. ¿Ven? Entonces eso es lo que aconteció hoy. ¿Tá? Ese entrosamento, ese entendimiento. Hoy fue el primer juego de Jussa. William volvió después de un mes que no estaba jugando. Y así va aconteciendo con muchos jugadores. Hoy fue el primer juego de titular de Vital. Entonces estamos intentando el entrosamento. No pudimos colocar varios juegos seguidos el equipo que nos queremos, ¿sí? Cuando lo colocamos el equipo respondió muy bien. Así que eso, tácticamente es entender más lo que nos queremos, y por suerte, a ver, dentro de lo no bom que fue globalmente el campeonato, porque Cruzeiro tiene que hacer mucho más puntos, salimos primero en la serie, pronto, objetivo logrado en puntos, estamos en Copa do Brasil, estamos en semifinal. Agora, a partir daí, arrumar todo o outro. É decepcionante essa primeira fase do Cruzeiro, essa primeira parte do campeonato, né? Cumpriu a missão de se classificar com a ajuda do América, é verdade. E antes da gente falar um pouco mais desse duelo, falar desse primeiro compromisso já com local marcado, queria ouvir um pouquinho de vocês, Pedro, Léo. O que se para vocês também, acredito que sim, né? Como é que foi decepcionante o Cruzeiro? A gente, por mais que teve uma reformulação muito grande, a gente esperava mais o Cruzeiro, né? Com certeza, né? Acho que o Pesolano primeiro tem crédito, né? A comissão técnica, a diretoria do Cruzeiro também tem crédito, apesar desse início de temporada, né? Toma algumas atitudes impopulares, o questionamento no elenco ainda fica, principalmente visando a Série A. A gente imagina que reforços irão chegar. Essas atitudes hoje da diretoria também de levar os jogos para longe de Belo Horizonte, para outros campos, não resolve com o Mineirão, por exemplo. Então isso deixa a torcida um pouco incomodada, mas ainda eu sinto que tem um crédito, exatamente pelo que fez na temporada passada, que foi excepcional. Naquela reformulação toda, conseguiu fazer a boa campanha da Série B e conquistou o principal objetivo de voltar. Mas no sábado o Cruzeiro estava brigando pela classificação. O Democrata não ganhou de ninguém no campeonato, sabe? O Democrata já estava fadado já a disputar o triangular da repescagem. Ele não ia se safar, não iria se safar, né? Independentemente do resultado. E assim, o treinador estava estreando. O Democrata mandou embora alguns jogadores antes do jogo do Cruzeiro, o goleiro titular, por exemplo. Então, embora o Pesolano tenha algumas justificativas nesse trecho da coletiva que a gente rodou, ele fala sobre o William, que tá mais de um mês sem jogar, o Jussa, o primeiro jogo dele como titular, tudo bem, mas acho que esportivamente, pelo tamanho do Cruzeiro, pelo investimento que o Cruzeiro, até jogadores que o Cruzeiro tem em relação ao Democrata de Sete Lagoas, enfim, precisava ter feito uma exibição melhor no jogo contra o Democrata de Sete Lagoas. E acho que tanto o Cruzeiro como o Atlético nesse instante, os treinadores, eles estão priorizando mais a convicção tática, talvez do que
o que ele tem em mãos e qual a limonada que ele pode fazer a partir dali, sabe? Espremer os jogadores para ter o melhor deles. E não vejo acontecendo tanto isso. A gente fala muito sobre a convicção do Cudê no esquema tático, e tem os jogadores ali com dificuldade de adaptação. Imagino que no Cruzeiro aconteça um pouco disso também. Os novos jogadores para essa temporada terão uma certa dificuldade ali para encaixar esse Cruzeiro, né, Pedro? Eu acho que sim, principalmente porque na temporada passada foi assim, né? Porque a gente já viu esse filme antes. O Cruzeiro começou derrapando, começou ajustando peças, e acho que esse, repito, não é o Cruzeiro que a gente vai ver na sua principal disputa da temporada, que é a briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muita gente preocupada com relação a esse Campeonato Mineiro, a primeira fase feita pelo Cruzeiro, mas a gente precisa se lembrar que são muitas peças novas. Algumas delas sofreram com questões físicas nessa pré-temporada, né? Aliás, acho que várias delas, dá pra gente dizer que o Pesolano teve mais problemas do que a maioria dos seus adversários em relação a montar e manter um time. Tudo bem que ele não gosta muito, mas ele teve essas dificuldades. O Cruzeiro, acho que ainda coloco na conta do processo. É preocupante porque a gente vê que as peças, elas precisam rodar, elas precisam funcionar. O Cruzeiro tem menos poder de fogo. E tem, claro, uma exigência num nível um pouco menor, e talvez aí esteja o conforto nessa questão do processo. As coisas vão se ajeitar, acho que a gente viu isso ano passado, acredito que sim, viu, Léo? Sim. Legal, pessoal, você que citou, Léo, a questão do mando de campo. O Cruzeiro joga contra o América sábado 4h30, e aí ficou aquela indefinição, mas no sábado mesmo a Federação Mineira se pronunciou e ficou confirmado o jogo na Arena do Jacaré. Então o Cruzeiro joga esse primeiro jogo, até havia possibilidade, né, do Cruzeiro jogar na Arena Independência, mas aí o América, por força de contrato, não pode jogar como visitante. Aí o Cruzeiro teria algumas condições para poder jogar no Independência, como usar, por exemplo, o vestiário visitante, né? E aí o Cruzeiro não topou, as coisas não aconteceram. O Cruzeiro joga, como você falou, mais uma vez longe de Belo Horizonte, não tão longe, né? E a gente espera que não seja tão caro também, né? Como foi lá em Cariacica, com ingresso a R$220. E aí o Cruzeiro joga no sábado por lá. Fora de campo, o Cruzeiro espera a chegada do lateral Marlon, ele que foi revelado pelo Criciúma e brilhou com a camisa do Fluminense. Teve passagem também pelo futebol português, estava no futebol turco. Ele que não jogou a derrota do time dele contra o Besiktas, ele é titular, mas não jogou até por questões desse acerto com o Cruzeiro, né? Ele acabou não jogando, então o Cruzeiro já aguarda o jogador aqui, conseguiu a antecipação, e é um reforço que vem boa hora, né? O Cruzeiro conta com o Cipriano, que nem deve ficar. Ou não conta, né, com o Cipriano, né? Que nem deve ficar, nem tá sendo relacionado, né? E aí é só o Kaique mesmo, que veio da seleção, assumiu ali a posição. É legal ter essa disputa e não colocar tanta carga assim no jovem, que o Cruzeiro até acredita muito no potencial dele, mas talvez seja para pensar durante o Campeonato Brasileiro, ter um jogador para poder assumir ali a posição, até brigar por essa posição. Tem boa hora, né, Léo? Com certeza, né? O Cruzeiro tem uma posição, de certa forma, carente. Agora também tem a zaga que o Cruzeiro precisa trabalhar, precisa reforçar. E talvez perguntar pro torcedor, precisa de reforço em todas as posições. Talvez só não como volante, porque o Cruzeiro tem um monte de volante à disposição. Mas reforço nesse instante é necessário, especialmente pro Brasil. O destaque final do Cruzeiro, Rafa Nobre. Léo, a gente falou de contratação aqui, o Marlon, que é esperado por aqui para que possa finalmente ser anunciado pelo clube, lateral, revelado pelo Criciúma, que jogou pelo Fluminense também, brilhou com a camisa do Fluminense. O Cruzeiro praticamente descartou a possibilidade de contratação do zagueiro Wellington, que jogou no Flamengo, estava no Besiktas, clube turco dificultando o negócio. E o Cruzeiro, de olho no mercado ainda, parece que vai tentar mesmo mais um volante, viu, Léo?